E a gente tem que ser humilde e entender que o homem ele não é o ser mais evoluído do mundo. Se você parar para pensar, a gente conseguiu fazer diagnóstico de determinadas questões anatômicas do corpo humano sem precisar invadir esse corpo, ou seja, estou falando de diagnóstico por imagem, ressonância magnética. Ressonância magnética tem 30 anos, talvez. Né? 20 anos atrás, quando eu estava na faculdade como aluno, era uma dificuldade você pedir uma ressonância magnética. Ano passado, eu rompi meu bíceps carregando uma bicicleta de spinning. Né? Uma hora depois, eu estava fazendo uma ressonância magnética. Ah, mas você tem condição. Sim, mas não existia disponibilidade. Sim, hoje em dia a ressonância tem 20 anos público. atrás, exatamente, 20 anos atrás, você podia ter, sei lá, um jato 747. Você não fazia, porque não tinha disponibilidade. Hoje tem. Mas tem muita coisa pra gente fazer. Entenda, nós estamos na era de descobrir os diagnósticos. E não descobrimos todos. Tá? Nós sequenciamos o DNA, descobrimos o que cada pedacinho dele fala pra gente em termos de informação, mas nenhum de nós consegue alterá-lo. Então vai existir, eu acredito, né, porque eu acredito no que é a modernização, um momento onde a gente consiga fazer terapia gênica de fato. Se você consegue mexer no DNA, por exemplo, você mexe no DNA de uma ferida, você consegue reconstruir, por exemplo, um membro que foi perdido. Então não precisa fazer o enxerto, sei lá, botar uma perna na pessoa. Né? Não tem a salamandra que ela perde o rabinho cresce de novo? Né? A distância da gente conseguir fazer isso com o ser humano também está na distância que você consegue ter terapia gênica. Agora tá? eu entendi esse ponto de vista. Você tem uma outra coisa, que é a biologia molecular. Então você conhece todas as respostas inflamatórias do corpo, inclusive câncer. Tá? E o que é o câncer? O câncer é uma doença de proliferação celular desordenada, porque o seu corpo perdeu a condição de reconhecer aquela célula doente como uma célula doente. Sim. E se você pudesse reconhecê-la? É a reprodução da célula doente. Exatamente. A célula doente ela precisa se reproduzir, ela está doente, ela reproduz outra doente, é isso? E assim por diante. E ela vai invadindo o tecido, reproduzindo células que não são daquele tecido, que são inviáveis, e às vezes aquilo cresce tanto que começa a morrer dentro. Tem tumor que tem necrose dentro. Né? E aí, se a gente... É asma, tá? Não é Covid, não. Se a gente conseguisse reconhecer, ou fazer o nosso corpo reconhecer aquela célula doente, teoricamente, ele combateria o tumor de uma forma diferente. Como a gente combate, por exemplo, na época que a gente tem o nosso sistema imunológico extremamente competente. Você acha que a medicina já não descobriu talvez algo que se aproxime talvez de uma cura do câncer e às vezes esse monopólio farmacêutico global fica segurando isso? Léo, eu sei que é meio, talvez não... Não, eu vou me dar o direito até de ser cômico aqui, de te falar dos meus sonhos da medicina, né? Eu acho que o homem um dia vai ser virtualmente imortal. Hoje tem tecnologias de impressão de órgão já. Sim, eu ia falar isso, tem uma impressora de órgãos. Né? Então, se o cara perde, ele tem um coração doente, ele consegue, através de células que tem o DNA dele, ir lá e fazer um coração para ele bater. Isso é uma loucura, né? hein? Tem algumas terapias que estão tentando fazer com animais para o animal crescer com uma identidade genética igual de uma pessoa. Sim, e aí você inclusive consegue... acabou de sair, né, o transplante de coração suíno. Exato. O primeiro homem vivo que teve um transplante de coração de porco. Então pensa o seguinte... Doideira isso aí. Se fosse para escolher duas especialidades que iam fazer a medicina evoluir ou que vão ser a única medicina que existe daqui, sei lá, 500 anos, seria diagnóstico e endócrino. Basicamente tudo é endócrino. Aí você fala, e ortopedia? O cara quebrou. Então, mas se você tem uma fratura, tudo bem, você vai realinhar ela, mas aquilo que faz aquela fratura cicatrizar não é o parafuso. É o endócrino. É justamente a parte endócrina que faz com que o osso ele se reconstitua. Sim. Então, eu acho que tudo vai virar meio que endocrinologia e biologia. Aliás, nem endocrinologia, biologia molecular e terapia gênica. O Zé Carlos me levou para operar a primeira vez. Eu ficava desesperado que eu tinha que controlar o instrumental.
né? Depois ele foi fazer artroscopia, ele me ensinou a fazer artroscopia, né? E hoje a gente vai partir para cirurgia robótica. Ele já é cirurgião de robótica, né? Já tem cirurgia Opa! robótica? É sensacional, cara. Como que é? É maravilhoso. Você entra num... Você tem um pod... Artroscopia é você Artroscopia é a câmera. com câmerazinha Você e entra com uma câmera na articulação. e vai vindo na tela. Isso. E né? a robótica? A robótica, você tem o paciente posicionado aqui, por exemplo, né? A cabecinha e o corpinho dele. Tá. E aí você tem o robô como se fosse os braços. E onde você fica? Você fica num pod Nossa! onde você coisa de encaixa... filme. Cara, é de filme. Já Você tem encaixa, isso? você encaixa a sua mão e E- você tá olhando num óculos o que o robô tá enxergando lá. E tem um delayzinho? ou- Não, cara. É tempo real? É tempo real. Teoricamente, você consegue operar até a distância. Se botar um paciente, sei lá, em Paris, você é do Brasil, você consegue operar se for robótico. Imagina. E aí, o que a robótica faz para algumas coisas? Ela, por exemplo, tira o tremor essencial. Estabiliza, né? Ela estabiliza. Você transforma um movimento fino, pequenininho, de milímetros, num movimento grosso. Então, você está vendo ali a pinça movimentar, a sua mão está fazendo um movimento de vários graus e vários centímetros, uma coisa grande, transformando uma coisa bem pequenininha. Pra você ter uma ideia, sutura de neurorrafia, é uma coisa extremamente difícil de fazer. É como se você estivesse dando ponto em pasta de dente. Uma boa analogia. Boa analogia. Cara, é isso aí. Pega a pasta de dente, joga na sua mesa. Vai lá, Vai lá. costura, filho. Vai. Meu Deus. Com o robô isso é possível. Você faz isso. Dá pra fazer na Tá mão mal também com... assombrado aqui hoje, Cara. hein? Hoje tá mal... Você viu? A gente volta semana que vem. Mano, Hoje. é que vocês não ouviram aqui a porta... o negócio. Vai sair o Bento Carneiro, É, vampiro Bento brasileiro. Então, você consegue fazer isso com microscópio, evidentemente, Eu, mas hein, assim, né? a gente usa robótica por quê? Porque é um negócio que... Tem uma né, a ajuste de absurdo. sensibilidade é... Te falar o caso da minha mãe. Minha mãe teve câncer, né? E na hora que ela falou, eu falei, putz, doença ruim. Liguei pra Carlinha, que é a gineco dela. Carlinha, não, traz ela pra cá. A gente fez todo o diagnóstico. Uma semana ela tava operando e quem operou ela foi o João Manzano, que é um professor de cirurgia robótica, né? E operou com robô. Cara, câncer de endométrio, que eu lembro na faculdade, abria a mulher de fora a fora do abdômen e fazia revirava a pessoa inteira. A mulher, ela ficava semanas internada. Semanas. Uhum. O João operou ela em horas com o robô, tirou todos os linfonodos, tirou todos os tecidos. Ele saiu da cirurgia e ele falou, sua mãe tá curada. Mano... Ela levantou no dia seguinte, a gente foi pra casa. Uhum. Aquilo que era semanas, 2 Não, dias. e a gente tá no começo dessa robótica. Imagina Exatamente. daqui 5 anos o quanto isso... Exatamente. Nossa. Tomara, né? O médico que atendeu minha mãe depois, o Dr. Fábio Cater, né? Que olha que mundo pequeno, né? Ele foi meu preceptor na enfermaria de clínica médica. Eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e falou, Paulinho? Eu falei, Fábio? Né? Que coisa que é o destino, né? Ele virou pra mim e falou assim, tua mãe tá curada. O João tirou tudo que precisava tirar. A gente vai ter que fazer químio porque a gente achou um linfonodo aqui que, né, não tá legal. E então a gente vai ter que fazer uma químio preventiva e uma rádio preventiva. Mas, cara, tua mãe tá curada. Então, isso é a possibilidade da robótica, né? A tecnologia, né, ela serve para essas coisas, né? Imagina que eu via as mulheres que passavam por esses procedimentos internadas na enfermaria da ginecologia, cara, dias e dias sofrendo, deitadas, assim, levantada da cama. Cara, 6 horas depois da minha mãe ser operada, ela levantou pra urinar sozinha. Pô, aquilo no meu coração, cara, e eu sabia a angústia que eu tava passando, que a minha memória não era isso. Minha memória era completamente diferente. Medo, né, do que ela ia passar. Porque eu sabia o que minha mãe ia passar. Quer dizer, eu tive, né, uma experiência de que minha mãe ia passar que, cara, eu tava nervoso com isso. Né? E, no entanto, quando ela levantou, falou, não, eu preciso fazer xixi, eu tô bem. Puta que pariu. Aquilo lá... Uma máquina mais complexa que já foi, que não existe em lugar nenhum do universo, viu, galera? E não tem... Quer dizer, algumas peças sobressalentes a gente até tem, né? Eu tenho, por exemplo, um pedaço de pessoa no meu bíceps esquerdo, né? Porque eu já rasguei o bíceps e... Ah, é? Pois Caramba. é. Aí eu peguei de um doador cadáver um pedaço para resolver, né? É muito legal, né? Eu tenho 2 DNA no meu corpo. Sério? Sério, é nesse corte aqui, ó. Que doideira. Aqui, para reconstruir meu bíceps, usou um...
literalmente um pedaço de outra pessoa. Legal, né, cara? Não, legal, né? É engenharia, né? Engenharia médica, você pode dizer, né? Quando, por exemplo, eu apronto alguma das minhas em casa, eu falo, ah, não, foi o Zé, que é o cara que tá vivendo no meu Entendi. bíceps por enquanto, né? É um alter ego aí, ó. Exatamente. Se eu preciso dar um belisco na bunda da minha mulher, ela vai gritar comigo, eu falo, foi o Zé. O Zé vive no meu bíceps. Zé, para, Zé. Parem, eu já falei pra você. Então, eu ganhei essa desculpa hoje, né? Mas Perfeita, assim, perfeita. a gente não tem replacement parts aí com facilidade. Então, você tem que fazer as coisas. Mas você acha que com afinco. nessa parte aí, você acha que vai evoluir? Eu acho que vai evoluir muito. A gente já tá na fase de imprimir órgão já. Então, porque assim, na sua área que é medicina esportiva, né? Pode dizer, Sim. né? Que é, né? É muito importante, né? Ter as partes sobressalentes, eu falo. Ué, por tipo exemplo, prótese de... Sim, tem próteses, mas tem coisas antes disso. Por exemplo, você tem bancos de doadores cadáveres. Então, por exemplo, você vai reconstruir um cruzado anterior do joelho. Você Caramba, pode tem pegar... banco disso, Você cara? tem banco Olha, que doideira. de tecido. Né? Você tem banco de osso. Você tem isso hoje à disposição. Cara, é muito legal. É caro, né? Só para o pessoal ter ideia, né? Quanto que eu paguei para ter esse pedacinho do Zé no meu braço? Foi R$5.000. Caramba. Mas a tendência é disso popularizar. Isso aí, eticamente, tem alguma questão, assim? Ou teve alguma briga disso? Ah, só de você ter o termo de doação. Ah, né? tá, Então, tudo bem, entendi. tem isso daí, mas depois Depois tá começou a usar sem problema nenhum. Né? Agora, a gente está na fase de impressão de órgão. O que eu acho que vai ser a medicina? Eu vou fazer uma previsão, cara, que, sei lá, é meio mágica, tá? Mas, pela definição, o que é mágica? É um processo científico tão complexo que você ainda não tem tecnologia para entender agora. Exatamente. Né? Hoje a gente está numa fase que a gente diagnostica tudo. Mas poucas coisas do que a gente consegue diagnosticar tem tratamento. Doença genética, por exemplo, Alzheimer. Alzheimer é uma alteração genética, é uma alteração de DNA, é uma alteração de síntese de proteína. A gente consegue ver isso no DNA, mas ninguém consegue trocar o DNA. Você não tem uma máquina cara lá do CRISPR. Então, isso daí é uma das formas, mas percebe que isso é o comecinho, é o pezinho de você fazer isso. Né? Isso daí, vamos comparar o seguinte, eu tenho um livro na minha mão. O cara, ele falou o seguinte, ó, eu consigo apagar um caractere e trocar. Eu tenho aqui um Errorex. Você lembra aqueles Errorex, que eram aquelas fitas? Uhum. Né? Então, a gente usava aquilo no ela... caderno, ficava uma sujeira, né, cara? Porque errei tudo. Linhas e linhas de Errorex. Então, hoje os caras, eles pegam assim, eu consigo apagar isso daqui, eu consigo escrever mais ou menos. Tá? Eu acredito que vai existir um momento onde você consegue reescrever e ponto, acabou. Você assistiu o Tron? Sim, sim. Ainda bem, né? Tô falando com um colega geek aqui, né? Pelo amor de Deus. Lembra que aquela menina do Tron, ela perde um braço e aí ai, como é que é o nome dele? Não é Jack. Ai... esqueci também. Do herói. Ele pega a menina, deita ela e liga o código-fonte dela. Sim. E ele altera o código-fonte e aí um braço se reconstrói. Vai né? ser isso mais ou menos. Eu acredito, por quê? Porque existe precedente na natureza. Você tem a salamandra, ela perde um membro, ela refaz o membro. A lagartixa também, né? Exatamente. Então, o que a gente vai esperar? A gente vai esperar que, muito provavelmente, em algum momento, essa tecnologia vai ficar acessível para nós. E você vai conseguir, por exemplo, imprimir um coração, imprimir um fígado, imprimir um rim. A válvula o pessoal já imprime, né? Algumas válvulas, Sim, né? sim. Do coração, alguma coisa assim, né? Sim, sim, sim. Que eu já vi, né? Já é possível fazer, né? Então, eu acho que a gente vai ter isso em larga escala. Outra coisa que a gente vai ter, né? Mas esses caras do CRISPR aí, eles foram presos, ou não sei se eles acabaram sendo presos ou ameaçados, porque o negócio da medicina é assim, é que é tudo complicado, né, cara? Tipo, Sim. igual na minha área, né? Ah, cara, desceu um ET aqui. Primeiro que não vai descer. Se descer, cara, a gente desce o cacete nele, cara. Não tem, tipo, ética, entendeu? Agora, na medicina tem todo esse outro lado, né? Sim. Que, não, tem tal coisa, cara, mas eu tô aqui alterando o DNA do cara para ele não ter mais isso. Aí vem o pessoal e o que você acha disso? Como que tá isso? Eu acho que tem que existir alguma coisa, porque a medicina serve à sociedade, Sérgio. A sociedade suporta as pesquisas da medicina. A gente injeta milhões de dólares, reais que seja, nesses processos. Ou porque a gente paga por remédios, ou porque a gente aceita que patentes existam sobre remédios.
Porque a gente podia muito bem quebrar uma patente, fazer uma engenharia reversa. Ah, você está cobrando 5 mil reais no remédio? Tá bom, estou soltando ele por 10. Ah, mas não se faz isso. Não, faz, quem manda aqui sou eu, sei lá, sou o governo e dane-se você. Né? Então a gente aceita que existe, por quê? Porque a gente percebe que existe um caminho nesse sentido. Né? Então, mais natural é que a sociedade possa cobrar da medicina uma resposta. Tá? Então, tem duas coisas que não podem ter. Ações à revelia do que é o código moral daquela situação e militância. Você já pensou se existisse militância na medicina? Ah, eu não vou atender você porque você é bolsonarista. Ah, não vou atender você porque você é lulista. Ah, não vou atender você porque você gosta de carro verde. Cara, vai acabar onde isso? Exatamente. Então não pode. Tem coisa que não pode. Não chegou ainda não nesse nível. E se acontecer, cara, eu espero que não. Que não de chegue, verdade. Né? Tomar que pelo menos Que isso não aí chegue. fique fora. Que não chegue, porque, sei lá, até pela pressão do momento, e eu já fui tanto médico de sala de trauma quanto chefe de sala de trauma. Quando você recebe um paciente, você não olha nada. Claro. Você não olha cor, credo, orientação sexual, orientação política. É um ser humano, né, cara? Primeiro lugar. Você não vai perguntar isso no dia seguinte, você não vai perguntar 3 dias depois, você não vai perguntar para ele ter alta. Ah, você torce pro Corinthians, então você não vai ter alta. Você vai continuar aqui e dane-se você. Vai comer esse rango ruim mais um dia, só de sacanagem. Você não faz isso, né? E assim, a gente percebe que algumas situações políticas quiseram levar os médicos para esse lado. Felizmente, a gente não cedeu. Eu não sei quanto tempo, porque o que eu percebo? Existe uma minoria barulhenta, organizada, que gosta de criar situações para uma sociedade que é maior, só que desorganizada, né, tentar seguir. Qual o objetivo disso? Eu realmente não sei. Eu acho isso uma tolice. Né? Eu acho isso até uma forma de autodestruição. Né? Porque é isso que vai levar a esse tipo de comportamento. Entendi. Porém, eu percebo também que quando a gente lida com uma coisa tão delicada quanto os rumos da medicina, você tem que ouvir todo mundo.